Larry, isso significa que os Estados Unidos têm de produzir tudo para os Estados Unidos e para Israel. E Israel, o que sabemos sobre a capacidade de Israel de fornecer, sei lá, mísseis de cruzeiro, o que quer que precisem para os seus caças? Bem, Israel tem suas próprias instalações de produção para, creio, os mísseis usados no estilingue de Davi e no seu domo de ferro. Mas esses sistemas de defesa aérea não foram projetados para abater os mísseis balísticos que o Irã está usando. E da mesma forma, eles não estão industrialmente equipados para produzir na escala que, por exemplo, a China produz. Portanto, a European Union diria que boa parte da infraestrutura militar industrial nos Estados Unidos e em Israel foi realmente projetada para a guerra do século XX. Não foi projetada para a guerra do século XXI. E com isso, quero dizer que, de certa forma, é como voltar para o futuro. Em 1941, 1942, quando as fábricas industriais dos Estados Unidos começaram a produzir em massa aviões, jeeps, tanques e a construir navios rapidamente, eles ao menos tinham a infraestrutura e os materiais necessários para fabricar esses itens. Ainda estamos meio alinhados a esse modelo, exceto que não temos as cadeias de suprimento, não temos a força de trabalho e também não existem os incentivos embutidos em alguns desses contratos. A Lockheed Martin descobriu que podia ganhar mais dinheiro fazendo os mísseis PAC-3 à mão em vez de por robô. No caso da indústria de defesa, isso é o que realmente separa as indústrias de defesa da Rússia e da China daquelas do Ocidente. Os sistemas chineses e russos não são orientados pelo lucro. Não estão sujeitos a acionistas que querem lucrar mais. E, de fato, eles respondem ao governo para cumprir o que o governo determina como requisitos necessários para lutar no campo de batalha. E, nesse caso, é por isso que o orçamento de defesa dos Estados Unidos é pelo menos o dobro do orçamento de defesa que Rússia e China têm juntas. Quero dizer, pense só nisso. É ridículo. Portanto, o sistema orientado para o lucro acaba, na prática, minando a nossa capacidade de nos defender. E os vigaristas no sistema também fazem parte disso, são parte integrante. Sim, quer dizer, a China consegue-lhe uma análise recentemente que me parece bastante correta. A China obtém cerca de 2,5 vezes mais resultado pelo dinheiro do que nós. E European Union não sei a resposta para isso, Larry. Talvez você saiba, as instalações de produção de Israel são subterrâneas? Não. Acho que estão, em sua maior parte, acima do solo. Então elas também podem estar sofrendo muitos. Sim. Bem, não. Elas já foram atingidas. E, de novo, isso volta à arrogância. Eles supõem que o Iron Dome e os seus sistemas seriam tão eficazes que ninguém poderia tocá-los. Agora descobriram em junho passado que podiam ser atingidos, e não dá para mover tudo para o subsolo em tão pouco tempo. Coronel, isto é o que o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte disse sobre ajudar os Estados Unidos na guerra. Rota. Contactos com aliados por todo o território da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que sinto e ouço é que todos concordamos, como sempre fizemos, que era crucial o Irã não pôr as mãos numa capacidade nuclear, numa capacidade de mísseis balísticos. E o que os Estados Unidos estão a fazer neste momento é degradar essa capacidade do Irã. E a European Union, acho que isso é muito importante. Isto é importante para a segurança europeia e para o Médio Oriente. É vital para o próprio Israel. Quanto ao Estreito de Hormuz, todos concordam que esse comércio não pode permanecer fechado. Tem de reabrir o mais depressa possível.
Isto é crucial para a economia mundial. No meu entender, o que os aliados estão a ver é que estão a discutir intensamente entre si, com os Estados Unidos, a melhor forma de enfrentar este enorme problema de segurança. E permitam-me acrescentar que tenho confiança de que os aliados, como sempre, farão tudo em apoio dos nossos interesses comuns. Não estou confiante. Não sou tão confiante como o Lee Smith. Não acho que eu fale em nome de Macron, de Starmer, de Merz e de uma série de outros líderes. Simplesmente não acho que ele o faça. Isso sempre foi, não sei se ele percebe que está a demonstrá-lo, mas sempre foi a nossa principal objeção à organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles falam, quer se volte à Sérvia, ou, se olhar para alguns dos outros pequenos conflitos desde a Segunda Guerra Mundial, é sempre falar, mas muito raramente ação. Normalmente o que acontece é que nós surgimos num país aqui, noutro ali, e formamos, como é que o Donald Rumsfeld o chamou, uma coalizão dos dispostos, porque nunca consegues o apoio da aliança. Não é suficientemente ameaçada para acordar para uma ameaça real. E o Irã não é uma ameaça real. Por que haveriam de acordar para isso? Quero dizer, talvez o encerramento do Estreito de Hormuz seja uma ameaça significativa. Mas quem fez isso? Certo. Larry, o Irã está a definir um novo tipo de mecanismo para o Estreito de Hormuz, e isso vai ser para os próximos anos, não é apenas temporário. E como você vê isso? Estão dizendo que essa rota está fechada. Não está fechada. Essa rota está aberta. Mas eles estão escolhendo quem pode usá-la, quem pode passar por essa rota. Tiveram petroleiros chineses, indianos, petroleiros iraquianos e até malaio passando, mas nenhum da Europa, dos Estados Unidos ou de outros países. E como você vê o Estreito de Hormuz sendo uma das principais razões para que todos esses países do Oriente Médio se unam e definam uma nova arquitetura de segurança para a região sem os Estados Unidos? Bom, vamos voltar ao que Joe Kent disse na entrevista com o Tucker, porque aquilo me chamou a atenção. Ele sugeriu que uma das condições que o Irã teria que aceitar, se a guerra acabar e houver um acordo negociado, é que todas as futuras compras de petróleo sejam feitas em dólares dos Estados Unidos, o petrodólar. Então Kent até entendeu que parte do que move essa guerra, parte do que levou os Estados Unidos a atacar o Irã, é tentar destruir o Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e atrapalhar a reestruturação econômica que está acontecendo no mundo agora. O que o Irã está fazendo, então, eles estão fazendo negócios agora com a China. Devíamos até pôr a trilha dele, Taking Care of Business, porque os iranianos estão dizendo, ei, Paquistão, quer que esse petróleo seja exportado? Claro, paga em yuan. Você nos paga. A gente fica com uns 10% e você segue em frente. Mesmo para a Índia, todo mundo tem de pagar em yuan. E, aparentemente, Xi Jinping anunciou há 1 ou 2 dias que gostaria de ver o yuan se tornar uma moeda de reserva internacional. Sim, Nossa, ele escreveu isso em um manifesto. é. Então agora sabemos do que se trata. A Batalha dos Titãs. A City de Londres com os Estados Unidos, tentando preservar a primazia do dólar contra os russos e os chineses. Agora os iranianos fazem tudo o que podem para destruir a primazia do dólar. O que me leva a um comentário que fiz ontem e vou continuar fazendo. Acho que os poderes por trás do trono estão realmente empenhados nesse objetivo no que diz respeito a esta guerra. Eles querem frear a China. Coronel, veja o que Scott Bessent disse sobre a situação do Estreito de Hormuz e as consequências. Eles acionaram o plano de emergência em toda a administração e no Departamento do Tesouro. Nós retiramos as sanções sobre o petróleo russo.
Sabíamos que havia cerca de 130 milhões de barris no mar e criamos oferta fora do Estreito de Hormuz. Previmos isso. Sabíamos que poderia haver um gargalo temporário e quero enfatizar temporário ali. E havia 130 milhões de barris em armazenamento flutuante. Nos próximos dias, podemos retirar as sanções sobre o petróleo iraniano que está no mar. São cerca de 140 milhões de barris. Então, dependendo de como você conta, isso equivale a 10 dias a 2 semanas de abastecimento que os iranianos vinham distribuindo, que teria ido todo para a China. Essencialmente, vamos usar os barris iranianos contra o próprio Irã para manter o preço baixo pelos próximos 10 a 14 dias, enquanto continuamos essa campanha. Quero ver você fazer isso, Scott. Esse é meu primeiro comentário. Meu segundo comentário seria: ok, o Putin está com lucros extraordinários de 150 milhões por dia agora, provavelmente 200 milhões antes do fim do mês. E vocês estão fazendo tudo isso em alto mar. Vocês querem uma guerra global? Querem começar uma guerra mundial? Continuem assim. Entendo que agora, finalmente, os russos têm colhões. Finalmente temos um petroleiro rumando a Havana. Ao menos é para onde quem tem informações acha que ele está indo. E ele tem o suficiente para aliviar alguns dos problemas reais de Cuba agora. Vai ser bem interessante ver o que Donald Trump fará quando descobrir, se já não descobriu, que isso está acontecendo, caso seja verdade. Todo o nosso conhecimento tem origem em nossas percepções. Não sei o quão preparados eles estão. Parece que eles não estavam preparados para que a guerra com o Irã continuasse e se arrastasse. Você lembra daquele vídeo de 2, 3 dias atrás em que interromperam o Scott Bessent e ele teve que sair do palco? E quando ele voltou, disseram que o presidente o contatou fora do palco. Não sei se o presidente estava nos bastidores ou simplesmente ligou para ele, mas foi sem precedentes. Ele teve que interromper a fala no meio e sair do palco. E quando voltou, estava visivelmente abalado. Acho que foi porque o presidente disse que tinha acabado de falar com Putin e levantado algumas sanções, já que as sanções à Rússia eram o projeto favorito do Scott Bessent. Isso está mudando tudo o que eles vinham fazendo. E eles estão jogando um jogo improvisado com o mundo em jogo para lidar com isso. A propósito, porque nossa reserva estratégica de petróleo foi permitida cair abaixo de 500 milhões de barris, até 415 milhões, durante a gestão do Trump, quando ele disse na campanha que a manteria cheia e até mais, e ele recorreu a ela novamente. Então estamos criando problemas, grandes problemas para o mundo e para nós mesmos, e não estamos apenas cortejando o renminbi para assumir o papel do dólar na economia global. Estamos alimentando a possibilidade de uma guerra com a China, não por Taiwan, não no Mar do Sul da China. Estamos fomentando uma guerra que provavelmente começaria com submarinos por todo o mundo. Aliás, China e Rússia juntas igualam ou até nos superam em número de submarinos nucleares, torpedos eficazes e submarinos diesel silenciosos. Alguém me perguntou outro dia como poderiam enviar um submarino diesel. European Union responde: cara, você já viu nossas campanhas no Pacífico? Quando saímos de Pearl Harbor e fomos para os Estreitos de Formosa, hoje Estreitos de Taiwan, afundamos navios japoneses e voltamos, eram diesel elétricos, cara, eles têm grande alcance. A propósito, nós não temos nenhum desses, nenhum sequer. Larry, Donald Trump está fortalecendo internamente a aliança Brasil-Rússia e China. Até certo ponto, mas também houve algum sucesso em tentar enfraquecer os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, pelo menos no início. Acho que isso está se invertendo. Sei que nosso bom amigo Pepe Escobar anda um tanto em desespero com o comportamento da Índia, mas a Índia realmente se enfiou num beco sem saída. A estratégia de Modi de se aproximar de Israel, muito do que o move
é mesmo preconceito contra muçulmanos. Então ele alimenta a visão hindu e nutre ódio pelos muçulmanos. Mas isso agora tem um custo enorme, não só político, também econômico. O petróleo que a Índia comprava da Rússia a $55 por barril, isso acabou. Agora está pagando pelo menos $90 por barril. Logo, seus custos de energia dobraram, o que fará a taxa de inflação na Índia disparar. Quero dizer, a inflação global, vai ser uma realidade para todos. Bem, até na Rússia. Mas isso não vai prejudicar a Rússia, porque, como disse o coronel Wilkerson, eles estão nadando em dinheiro. Sabe, Putin é o grande vencedor dessa aventura desastrada do Ocidente. Porque eles controlam o petróleo, controlam o gás natural liquefeito, controlam grandes quantidades dele, assim como fertilizantes. São os maiores produtores de fertilizantes. Agora sabe, eles são a única garota no baile de Sadie Hawkins. Eles podem escolher com quem querem dançar e com quem não querem. E o resto do mundo está enfileirado, implorando, por favor, deixe-me ser seu parceiro, exceto a Europa até agora. Mas está chegando a hora em que a Europa vai ter que ceder nisso. Viu como rapidamente? Trump e eles cederam nessa ideia de que íamos usar sanções. Estamos sancionando a Rússia. Estamos sancionando o Irã. E ainda disseram sim, vamos levantar as sanções ao Irã para que eles possam vender petróleo. Então isso não é sobre impedir o Irã de conseguir uma arma nuclear ou sobre impedir que o Irã mate seus manifestantes. Besteira, isso é sobre dinheiro. E os Estados Unidos querem controlar isso, mas estão perdendo o controle. No fim das contas, é disso que tudo se trata. Uou, esforçam os filhos a mais de pura mutulantes. Acertou. E a Europa acabou de comprar toda a oferta de gás natural liquefeito do Ártico russo. Tudo isso. Aprovaram a lei. Em 2022, aprovaram a lei. Mas ela só entraria em vigor daqui a 5 anos. Começa a valer em 27 de janeiro. E eles simplesmente violaram o espírito dessa lei de qualquer forma. E ela disse, qual é o nome dela? Ela disse, bom, em janeiro vamos parar de comprar, certo? Nem a pau. European Union me pergunta se a Rússia vai declarar força maior e dizer, não vamos vender para vocês, temos outros clientes que precisamos atender. Porque os europeus acabaram de dizer que apreenderam outro petroleiro russo no Mediterrâneo. E European Union não vejo os russos simplesmente sentados dizendo, tudo bem, sem problema. Acho que eles vão fazer disso um grande problema. O European Union também. Acho que, no mínimo, corremos o risco de ampliar seriamente esta guerra em alto mar. Larry, nosso conhecido, o coronel e European Union estávamos falando sobre o caso do Charlie Kirk, em várias conversas que tivemos sobre o que aconteceu. Por fim, temos alguém que aparentemente tem informação, que sabe mais. E esse alguém é Joe Kent. Ele deu uma entrevista para Tucker Carlson. De alguma forma, ele falou sobre o que aconteceu no caso do Charlie Kirk. Eis o que ele disse. Charlie Kirk foi assassinado publicamente de maneira muito horrível. E nós nem ao menos podemos investigar isso. E Charlie Kirk foi um dos conselheiros mais próximos do presidente Trump. E ele se manifestou com força contra uma guerra com o Irã. Ele esteve na ala oval nos preparativos para a guerra de 12 dias. European Union não era particularmente próximo do Charlie. Ele foi muito gentil comigo quando European Union concorria ao Congresso, me apoiou muito. Então nós nos conhecíamos. E a última vez que vi o Charlie Kirk vivo foi em junho na ala oeste, na escadaria. European Union o cumprimentei. Ele olhou nos meus olhos e disse bem alto, e é um espaço pequeno, quem já esteve na ala oeste sabe, Joe, nos impeça de entrar em guerra com o Irã, bem alto. Ele estava focado, saiu andando e, creio, entrou na ala oval. Então, quando um dos conselheiros mais próximos do presidente Trump, que defende publicamente que não entremos em guerra com o Irã e que reavaliemos ao menos nossa relação com os israelenses, é de repente assassinado publicamente e não podemos fazer perguntas sobre isso, é um dado.
É um dado que precisamos investigar. O que você quer dizer com não podemos fazer nenhuma pergunta sobre isso? Disseram-nos que esse indivíduo Robinson é um atirador solitário e talvez ele seja. Mas a investigação da qual a European Union fazia parte, da qual o Centro Nacional de Contra-Terrorismo fazia parte, foi impedida de continuar. E o FBI vai dizer que parou isso porque eles queriam passar tudo para as autoridades do estado de Utah. Tudo vai a julgamento. É muito, muito sensível. Mas ainda havia muita coisa para investigarmos que a European Union realmente não posso entrar em detalhes. Ainda havia ligações que precisávamos seguir e investigar. Não estou tirando conclusões, não estou afirmando nada. Não. Olha, por causa do que aconteceu, não estou dizendo isso de forma alguma. Só estou dizendo que existem perguntas sem resposta. Sabemos da pressão, pelas mensagens de texto que foram tornadas públicas, que Charlie sofria muita pressão de vários doadores pró-Israel e, novamente, sabemos que Charlie pedia ao presidente Trump para não entrarmos nessa guerra com o Irã. Sim, bem, olha. O primeiro político norte-americano que Israel participou do assassinato foi John F. Kennedy. Israel atacou o navio norte-americano Liberty. E há evidências circunstanciais convincentes de que pessoas ligadas a Israel e trabalhando com outros, talvez também com os franceses, mataram Charlie Kirk. Então, isso é, sabe, e a ideia de que esse Tyler Robinson foi, entre aspas, o atirador solitário, por favor. O rifle que ele supostamente usou teria dilacerado a cabeça do Charlie. O pescoço teria, se tivesse sido disparado por aquele rifle, explodido por completo. A cabeça teria se separado do corpo. Então foi algo assim, foi uma munição incomum que foi disparada, o que sugere algo muito, sabe, uma tentativa de assassinato sofisticada. E quero dizer, só mais um ponto que, novamente, as pessoas não pensam nisso operacionalmente. Como você faz uma coisa dessas? Se vai atirar a 140 jardas, você tem que garantir que seu fuzil esteja zeroado, primeiro. Segundo, como você sabe de onde atirar? Porque supostamente esse garoto, Tyler Robinson, nunca tinha estado nesse campus antes. Então temos que acreditar que ele simplesmente caminhou por aí e disse: "Ah, esse ponto parece bom." E ele subiu lá e achou que a melhor forma de escapar era correr e pular do telhado. Não, não, não. Olha, essas coisas, você faz vigilância antes, faz reconhecimento antes e monta um plano. Como você entra lá? O que você precisa fazer para garantir que pode colocar uma arma numa posição específica? Como você foge? Qual é o plano de escape? Robinson não tinha nenhuma dessas capacidades de planejamento. Foi uma operação sofisticada, uma que Israel é bastante capaz de realizar. E European Union diria que a única coisa que eles não fizeram que seria semelhante ao assassinato de John F. Kennedy é não colocarem um Jack Ruby entrando na cela da prisão e matando Robinson. Sim, 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 sim. Só para encerrar esta sessão, ontem Netanyahu disse algo sobre Jesus, comparando Jesus a Gengis Khan. E teve tantas, você sabe, repercussões explodindo por aí. Mas é isto que ele disse. E muita gente está criticando Netanyahu, porque esses tipos de comentários não são verdadeiros. Bom, afinal, mas ele está fazendo esses comentários. Vamos ver o que ele disse. Infelizmente, e de forma lamentável, Jesus Cristo não tem vantagem sobre Gengis Khan. Porque se você for forte o suficiente, cruel o suficiente, o mal vai vencer o bem. A agressão vai superar a moderação. Ah, ele é um testemunho vivo dessa verdade. Talvez ele seja. Sim. Sabe, quando você pensa que o cara é esperto, ele chegou a dizer algo tão abertamente estúpido e ofensivo para os cristãos, porque veja, esses judeus em Israel, os sionistas, odiariam os cristãos. Afinal, Jesus era judeu. Qualquer judeu que se converte ao cristianismo e tenta voltar a Israel, invocando o direito de retorno dos judeus,
não é aceito. Eles são barrados porque já não são considerados judeus, são cristãos. Essa animosidade contra os cristãos, e ainda surgem idiotas dentro da própria comunidade cristã que se dizem cristãos, mas são sionistas cristãos. A mensagem de Jesus era bem simples em vários aspectos. Ele venceu o mal. Ele ressuscitou. Tudo o que lhe fizeram para tentar destruí-lo não deu certo. Como se diz, não se consegue manter um homem bom para baixo. Não conseguiram mantê-lo no túmulo. A ressurreição de Jesus mostrou que a salvação não era mais só para um grupo especial, que se dizia escolhido por Deus. Não. Jesus apareceu e disse: "Sabe de uma coisa? A salvação é para todos. Ou somos que como faceguer e tar ao ciego." E Bibi Netanyahu não faz ideia do que Gengis Khan teria feito ou dito se tivesse encontrado Jesus Cristo. Afinal, Constantino permitiu que ele assumisse o seu império. Muito obrigado, Carl e Larry, por estarem conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Esperemos ter um fim de semana relativamente tranquilo, mas receio que isso vá continuar a escalar fora de controle. Sim, também.